Olá, hoje eu vou ler para vocês Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 8 e vou comentar um pouquinho sobre esse evangelho de Jesus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei que um dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Então, falando um pouquinho desse evangelho aqui, falando da época de Jesus, né? Na época do sábado, que ele é criticado pelos seus discípulos estarem colhendo espigas, ou também pelas algumas curas que ele fez no dia de sábado, eu gostaria de analisar com vocês esse texto. Primeira coisa, né? Na época de Jesus, o que significa o sábado? Sábado ou Shabat. Shabat para os judeus era o dia do descanso. E o que era esse dia do descanso? Lembremos que Jesus era um judeu, né? E seguidor da lei de Moisés. Porém, o sábado era o dia do descanso, era o dia que eles louvavam a criação de Deus, também era o dia do descanso para lembrar que eles foram libertos do faraó no Egito, né, os judeus que trabalhavam 7 dias da semana, trabalho pesado, então para lembrar que um dia deveria ser o do descanso, um dia que você fala, esse dia é para o Senhor, é para o Senhor, meu Deus. Então, e Deus pede, né, que eles lembrassem esse dia do descanso e desse descanso a todas as pessoas que trabalhassem para eles também. Fala com os judeus que o seu escravo, todos deveriam ter esse dia do descanso, inclusive também até os animais. Então, esse dia era o dia do descanso, é o principal do sábado para o judeu, e também era o dia de você ler o Torá, e também naquele dia você não podia tocar em nada que fosse objeto de trabalho. Ou seja, exigia muitas leis, muitos preceitos para se cumprir. Tanto é que acabou com o dia do descanso para o judeu, acabou sendo um dia de você carregar um fardo pesado. Porque qualquer coisa que você fizesse, que você esquecesse e fizesse, você ficava como está ofendendo a Deus, né? Como você estava pecando. E Jesus fala com seus discípulos, né? Olha, vocês tenham liberdade para interpretar a lei. Porque ao longo do tempo, a lei foi sendo interpretada de várias formas e ela se tornou muito radical. Então ele queria que seus discípulos tivessem liberdade para fazer a análise dessa lei, a interpretação dessa lei e não pôr o povo como escravo dessa lei. Como esse julgamento que fazem com ele nesse sábado, né? Falou com ele, seus discípulos estão colhendo espigas, porque aquilo ali era uma ofensa a Deus. Eles estavam trabalhando, né? Eles estavam colhendo, e aquilo ali era proibido no sábado.
Então Jesus fala com eles, né, que o homem está acima da lei, que quando a pessoa está com fome, o resto tudo se torna secundário. E aí ele lembra, como sempre, um mestre, ele era sábio, sabia as escrituras, ele lembra de Davi. Fala, Davi, quando teve fome, ele recorreu no templo, no sacerdote. E naquela época também, o pão era abençoado. O pão era alimento, né, que era entregue no templo, era para Deus. E só podia comer daquele pão os sacerdotes. O sacerdote ficou com dó do pessoal está com fome, dá o pão para Davi e dá para os companheiros dele. Então Jesus lembra essa passagem para os fariseus. Lembrando para vocês quem eram os fariseus. Era um grupo religioso, né? Pessoas de classe média, eram leigos, porém eram os seguidores radicais do judaísmo. Eles seguiam a lei à risca, eram intransigíveis na lei e também faziam nas suas orações, né? Eles se enalteciam pelos seus atributos morais, e aí Jesus sempre batia de frente com eles por causa da intransigência da lei. Falavam que eles tinham muita preocupação de mostrar externamente que eram piedosos, mas o coração deles era duro. Então Jesus questiona isso com eles e fala com eles que o sábado, o importante é o essencial da lei, né? E não o supérfluo. Então, que a fome está acima da lei, né? Então, era certo eles arrancarem o milho para se alimentarem. Lembrando que também, naquela estrada ali, não tinha restaurante. Naquela época não tinha restaurante, né? Eles viajavam a pé, ou talvez no lombo de animais. Não era fácil encontrar água. Então, era o que encontrasse que eles se alimentavam. Era uma época mais difícil. E aí, o que acontece? Jesus também, além dessa, né, ele foi questionado várias vezes pelos fariseus por também fazer cura no dia de sábado. Temos outras passagens no Evangelho citando, mas ele quer mostrar que a vida está acima de qualquer coisa. Jesus não veio para acabar com a lei de Moisés, mas veio para o quê? Torná-la perfeita. É isso que ele queria mostrar para as pessoas. Em contrapartida, os fariseus achavam que ele estava zombando, né, que ele estava ofendendo a Deus, descumprindo essas leis enquanto um judeu. Bem, e aí, depois, o dia de sábado, para nós que somos cristãos, na verdade, ele ficou lá no Antigo Testamento, né? Por quê? Porque depois que Jesus, ele passa pela morte, no sexto dia da semana, aonde que a gente pode falar, ele rasga o véu do templo, e ali morre com ele o pecado de toda a humanidade que veio lá de Adão e Eva. Morre também os sacrifícios que faziam com animais. No sábado, quando Jesus descansa, né, no sepulcro, sábado, Deus descansa no sétimo dia. Jesus descansa no sepulcro. Com ele morre todo o jugo que a gente tinha que carregar dos judeus, né? Todo o jugo dos judeus. Morre ali o dia de sábado. E no domingo, Jesus ressuscita, quer dizer, haja luz, reinaugura uma humanidade nova. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que eu faço nova todas as coisas. Então, por isso que para nós cristãos, o dia, né, para nós do Senhor é o dia de domingo. É o dia de ir à missa, de participar do banquete eucarístico, para nós cristãos. E aonde que está isso na Sagrada Escritura? Aí nós temos aí o Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, onde São Paulo, né, está lá pregando
está fazendo a missa na igreja primitiva e ele fala, né, no primeiro dia da semana, à noite, quer dizer, no sábado, já era contado domingo, já começava, ao entardecer, começava o domingo para os judeus, então, no domingo, ele está fazendo a celebração da Santa Missa. Depois também, quando João, capítulo 20, versículo 19, quando João fala que no primeiro dia da semana, Jesus aparece para os seus discípulos. Eles estavam numa sala fechada, com medo dos judeus, medo de serem pegos, e aí Jesus chega, né, transpassando por uma porta, ele chega e deseja Shalom, a paz esteja convosco. Então, no primeiro dia da semana. Então, quer dizer, se faz nova todas as coisas. Então, para nós cristãos, o importante é o dia do Senhor, é o domingo, é o dia de ir na missa, independente de você estiver trabalhando ou não. E aí, isso o pessoal, né, as pessoas, os primeiros cristãos da igreja primitiva entenderam muito bem que o primeiro dia do cristão era o dias Domini, vem do latim, que quer dizer domingo. E depois também, com o passar do tempo, o que aconteceu? Em Roma, o império se tornou cristão, e é aí que eles decretaram o domingo como dia do descanso, numa questão humanitária, para as pessoas poderem, além de ir à missa, né, elas também ter o descanso, poder estar com a família, poder estar com os amigos. Então, mas foi depois. Mas o essencial para nós é ir à missa, né? Como seguidores de Jesus Cristo, participar do banquete eucarístico. Já para o judeu, ele segue ainda o Shabat, né? Que é o sábado, até hoje, que eles são... É o dia essencial, a palavra essencial para ele é o dia do descanso. E o cristão, ele precisa descansar no sábado? Não, o cristão hoje não. Né? O cristão, para ele é o dia de domingo, como cristão. Agora, nós já lemos em algum momento que os discípulos de Jesus, alguns, por que eles seguiam descanso? Ou alguns iam no templo ainda no dia de sábado? Não esquecemos que eles eram judeus e eles estavam num período, daquela época, de transição. Então, no Concílio de Jerusalém, quando se discutem várias situações lá, é decidido que o judeu que era cristão, ele, se quisesse, ele podia guardar o sábado como piedade, seguir as regras lá, os preceitos deles, se quisessem. Mas, para as pessoas que vieram do paganismo e se tornaram cristãos, eles não precisavam guardar o sábado, porque para os cristãos o sábado não tinha importância, o sábado caducou. Né? Então, enquanto os pagãos cristãos, o importante era eles seguir o quê? Pela fé cristã, o essencial para eles era guardar o domingo, indo à missa. E aí aconteceu isso um certo tempo, durante a transição, em relação aos judeus cristãos, mas com o tempo, né, que foram acabando os judeus cristãos e todos se tornaram realmente só cristãos, o importante para nós, enquanto cristãos, é o domingo. E aí, lembrando quanto Jesus, na sua época, já estava assim, mostrando, né, que a lei deveria ser somente o essencial, nós temos aí algumas curas, como a cura do homem da mão seca, da mão paralisada, né? Ele estava na sinagoga também no dia de sábado. E aquele homem olha para ele e ele, cheio de compaixão, olha para aquele homem, chama o homem no centro da sinagoga e cura aquele homem. Por quê? Para devolver a dignidade para aquele homem. E quando ele chama aquele homem no centro da sinagoga, é para falar, né? Você é importante para Deus. Deus está te vendo. O nosso Deus é um Deus de misericórdia,
é um Deus de amor, é um Deus de compaixão. Não é um Deus intransigente, não é um Deus punitivo. Então, isso que ele quis dizer naquele momento para aquele homem da mão atrofiada, como para todos nós, né? Que Deus está aí, Deus é misericórdia. Jesus veio para salvar as almas e não para condená-las. Então é muito bonita essa passagem aí e essa explicação. E quando ele fala que o Filho do Homem está acima do sábado, ele quer dizer o quê? Que ele, Jesus, está acima da lei de Moisés. Então ele veio para aperfeiçoar a lei, para nos mostrar o essencial e para nos lembrar que o domingo também, além de a gente ir na missa, de participar do banquete eucarístico, da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia, quando termina a missa, começa a nossa missão. E que missão é essa? De colocar em prática aquilo que aprendemos. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. E como ele viveu? Fazendo o bem. Fazendo o bem sem olhar a quem, a qualquer pessoa que cruzasse o caminho dele. Fica aí essa mensagem para nós, um convite, né, dessa conversão que todos nós estamos a caminho aí, até o último dia da nossa vida terrena, que estejamos sempre aprendendo e a cada dia nos tornando seres humanos melhores.